A cada 3 minutos, um idoso em algum lugar do mundo acorda no meio da noite para urinar. Pode parecer apenas um detalhe do envelhecimento, mas por trás desse hábito silencioso esconde-se uma realidade alarmante. Estudos recentes mostram que pessoas com mais de 60 anos, que se levantam 3 ou mais vezes por noite, têm 67% mais risco de quedas graves, 45% mais chances de desenvolver problemas cardiovasculares e apresentam perda cognitiva perceptível em apenas 6 meses. E mesmo assim, 78% continuam repetindo os mesmos erros toda noite sem saber que estão sabotando o próprio corpo. Levantar-se no escuro, caminhar com as pernas pesadas até o banheiro, voltar para a cama e não conseguir mais dormir. Esse ciclo se repete em silêncio em milhares de lares, roubando pouco a pouco a energia, o equilíbrio e a independência de quem mais precisa de descanso. Os idosos, segundo o Dr. Aguinaldo Nardi, médico geriatra e referência nacional em distúrbios do sono na terceira idade, a maioria dos casos de nictúria, nome técnico para a necessidade de urinar durante a noite, não tem origem em doenças complexas ou no envelhecimento natural do corpo. São 5 hábitos comuns, pequenos erros do dia a dia, que interferem profundamente no funcionamento do sistema urinário e nos ciclos do sono, explica o especialista. A boa notícia é que todos esses hábitos podem ser corrigidos com ajustes simples, mas estratégicos. E os resultados são surpreendentes. Melhora no sono profundo, redução das idas ao banheiro e recuperação da disposição e clareza mental. Neste conteúdo, você vai descobrir quais são esses 5 erros invisíveis e como um protocolo de 5 passos, validado cientificamente, pode transformar suas noites em apenas 4 semanas. Ao final, o Dr. Nardi revela recomendações exclusivas para quem deseja restaurar o sono sem medicamentos, sem procedimentos e sem depender de sorte. O que está interrompendo suas noites pode não ser o que você imagina, e a resposta pode estar na sua rotina, escondida entre gestos que você repete há anos. Agora que você entende a gravidade do problema, vamos revelar os 5 hábitos silenciosos que mais sabotam o seu sono e o que você pode fazer hoje mesmo para começar a mudar isso. Hábito número 1. A armadilha das 3 horas. Um erro sutil que mantém sua bexiga ativa quando deveria estar descansando. Durante anos, muitas pessoas acreditaram estar cuidando bem da saúde ao evitar beber água antes de dormir. O que elas não percebem é que, mesmo cortando a água, continuam consumindo líquidos escondidos como sopas, frutas ricas em água, infusões e até mesmo um inocente chá de camomila ou uma tigela de melancia no fim da noite. Esses alimentos e bebidas aparentemente inofensivos são processados pelos rins da mesma forma que a água pura. E mais, muitos deles contêm compostos naturais que estimulam a produção de urina ainda mais do que um copo d'água comum. Isso significa que, mesmo achando que estão evitando o problema, essas pessoas estão ativando o sistema urinário exatamente quando o corpo deveria estar em modo de repouso. Os sintomas são claros: dificuldade para manter o sono contínuo, sensação de bexiga cheia logo após deitar-se, acordar em horários fixos durante a madrugada e sensação de cansaço persistente pela manhã. O sono profundo é interrompido antes mesmo de começar. De acordo com o Dr. Aguinaldo Nardi, esse é um dos erros mais comuns e mais negligenciados entre os idosos. As pessoas subestimam o impacto dos líquidos escondidos. Não é só sobre o que você bebe, é sobre o que seu corpo processa como líquido, explica. Segundo ele, o ideal é respeitar um toque de recolher líquido pelo menos 3 horas antes de dormir, inclusive para alimentos com alto teor de água e propriedades diuréticas suaves. Uma mudança simples, mas eficaz, é ajustar o horário e o tipo de alimentos consumidos à noite. Evite frutas como melancia e abacaxi, sopas caldosas, chás herbais e sobremesas geladas após as 19h. Prefira alimentos sólidos, secos e de digestão leve, como arroz integral, batata doce ou ovos cozidos. Após 2 semanas com essa pequena mudança, muitos pacientes relatam uma redução significativa nas idas noturnas ao banheiro,
e um início mais rápido do sono profundo. Em 4 semanas, há relatos de noites inteiras de sono ininterrupto, algo que parecia impossível há pouco tempo. Hábito número 2. O desastre do jantar. Um erro de horário que mantém seus rins em alerta durante a madrugada. Muitas pessoas acreditam que jantar bem, mesmo que tarde, ajuda a relaxar e dormir melhor. Por isso, mantenha o hábito de fazer a principal refeição do dia entre 19 e 20, com pratos que parecem saudáveis. Saladas frescas, sopas leves, chás de ervas ou uma fruta de sobremesa. O que elas não percebem é que, ao combinar o volume do jantar com a proximidade da hora de dormir, estão programando o corpo para trabalhar intensamente justo no momento em que ele deveria estar desacelerando. O sistema digestivo precisa de cerca de 3 a 4 horas para processar completamente uma refeição. E enquanto você está deitado, seu corpo ainda está ocupado quebrando os alimentos, absorvendo nutrientes e eliminando resíduos. Nesse esforço, os rins continuam filtrando líquidos e produzindo urina, mesmo quando já era a hora do organismo entrar em modo repouso noturno. Os sintomas se manifestam de forma sutil, mas persistente. Você sente o estômago pesado ao deitar. Demora mais para pegar no sono. Acorda 1 ou 2 vezes sentindo a bexiga incomodar. E muitas vezes, levanta com uma sensação de cansaço que parece não passar. E o mais curioso, mesmo quem janta alimentos saudáveis, pode sofrer com isso. Isso porque certos alimentos do bem também possuem propriedades diuréticas naturais que intensificam a atividade renal à noite. De acordo com o Dr. Aguinaldo Nardi, esse é um dos erros mais comuns e ignorados entre os idosos. O horário da última refeição é tão importante quanto o que você come. Comer tarde demais faz com que seu corpo esteja trabalhando enquanto você tenta descansar, e isso afeta diretamente seu sono profundo, afirma o especialista. Ele explica que alimentos como tomate, pepino, aipo, espargos e frutas ricas em água, como melancia, devem ser evitados após as 16. A mudança recomendada é simples, mas poderosa. Antecipe seu jantar para entre 17h30 e 18h30 e opte por alimentos sólidos, secos e de digestão leve, como legumes cozidos, arroz integral ou proteína magra. Evite sopas, saladas cruas em excesso e qualquer líquido após o entardecer. Após 2 semanas de ajuste, a maioria das pessoas relata noites mais tranquilas, menos interrupções e uma sensação de descanso real ao acordar. Em 4 semanas, é comum notar um sono mais profundo e contínuo, que resgata a vitalidade e a clareza mental que pareciam perdidas. Hábito número 3. O xixi preventivo. Quando o medo de acordar acaba ensinando sua bexiga a te acordar mais ainda. Ir ao banheiro antes de dormir parece uma atitude sensata. Melhor garantir agora do que ter que levantar depois, pensam muitos. Mas o que pouca gente sabe é que esse hábito repetido noite após noite pode estar treinando sua bexiga da maneira errada e, com isso, causando mais interrupções no sono do que prevenindo. Esse comportamento é conhecido como xixi preventivo. A pessoa vai ao banheiro antes de dormir, mesmo sem sentir vontade real, apenas por precaução. Com o tempo, esse padrão reforça uma mensagem equivocada para o corpo, que volumes pequenos de urina já são suficientes para disparar o alarme da urgência. Resultado: a bexiga passa a enviar sinais ao cérebro com apenas 100 ou 150 mililitros, uma quantidade muito inferior à sua capacidade natural. Os sintomas mais comuns são acordar diversas vezes durante a madrugada com uma sensação urgente de urinar, mas eliminar apenas pequenas quantidades de líquido. Isso frustra, cansa e faz parecer que há algo fisicamente errado quando, na verdade, o problema está no condicionamento. Segundo o Dr. Aguinaldo Nardi, a bexiga é um músculo inteligente, que aprende com repetição. Se você a esvazia constantemente quando ela ainda está quase vazia, ela aprende a se comportar como se estivesse cheia muito antes do necessário. É como reprogramar um alarme para disparar sem motivo. A orientação é simples.
mas exige disciplina. Vá ao banheiro antes de dormir somente se houver uma necessidade clara e inegável. Se surgir aquela dúvida, será que preciso ou é só costume? Tente se distrair com uma leitura leve, um exercício de respiração ou ouvir música tranquila por 15 a 20 minutos. Em muitos casos, a urgência desaparece sozinha. Após 2 a 3 semanas praticando esse novo padrão, muitos relatam que a bexiga começa a reaprender sua função. A urgência diminui, o tempo de sono aumenta e o corpo volta a acessar fases mais profundas e restauradoras do descanso noturno. Mas mesmo quando controlamos a bexiga e acertamos os horários, um detalhe silencioso pode continuar sabotando suas noites, e ele está relacionado à forma como você se deita. Vamos falar disso a seguir. Hábito número 4. A posição de dormir errada. Um simples ajuste no seu corpo pode ser a chave para noites inteiras de sono. Poucas pessoas imaginam que a forma como dormem pode influenciar diretamente na frequência com que acordam para urinar. Dormir de bruços, ou mesmo de barriga para cima com a coluna mal posicionada, pode exercer pressão sobre o abdômen e, consequentemente, sobre a bexiga. Esse detalhe, que parece insignificante, pode ser o gatilho para a falsa sensação de urgência urinária durante a noite. Além da pressão física direta, uma postura inadequada afeta também a circulação sanguínea, principalmente o retorno venoso das pernas. Quando isso acontece, o excesso de líquido acumulado ao longo do dia é redistribuído e filtrado pelos rins durante a madrugada, aumentando a produção de urina justamente no momento em que o corpo deveria estar em repouso profundo. Os sintomas são familiares para muitos. Mesmo sem ter ingerido muito líquido ou mesmo tendo esvaziado a bexiga antes de dormir, a pessoa acorda com sensação de "estou cheio de novo", repetindo o ciclo de interrupções noturnas. Dr. Aguinaldo Nardi esclarece que a posição ideal para dormir é de lado, preferencialmente sobre o lado esquerdo, com um travesseiro de firmeza média entre os joelhos. Essa posição respeita a anatomia do corpo, reduz a compressão abdominal e favorece o equilíbrio da circulação, evitando estímulos desnecessários à bexiga, explica ele. Além disso, um travesseiro adequado para o pescoço, que mantenha a cabeça em alinhamento neutro com a coluna, também contribui para o relaxamento completo. Para quem está acostumado a dormir de bruços, a mudança pode parecer desconfortável nos primeiros dias. A dica é fazer essa transição de forma gradual, adaptando-se ao novo posicionamento ao longo de 1 ou 2 semanas. Muitos pacientes relatam que, após adotarem essa postura, começaram a dormir por períodos mais longos e acordar menos vezes. Em cerca de 3 semanas, já era possível passar boa parte da noite em sono contínuo, com uma melhora significativa no nível de energia ao despertar. Mas mesmo com a posição correta, há um fator invisível que pode anular todos os seus esforços, e ele está escondido no ambiente em que você dorme. Hábito número 5. A catástrofe da temperatura e roupa de dormir. Quando o calor da noite faz seus rins trabalharem dobrado, é comum pensar que dormir quentinho é sinal de conforto. Muitas pessoas, principalmente as mais velhas, acreditam que manter-se aquecido durante a noite é essencial para a saúde. Por isso, dormem com roupas grossas, cobertores pesados e janelas bem fechadas, mesmo em noites amenas. Mas o que poucos sabem é que esse conforto térmico pode estar sabotando silenciosamente o seu sono e estimulando seu corpo a produzir mais urina. Durante o sono, o corpo naturalmente reduz sua temperatura interna em cerca de 1 a 2 graus Celsius. Essa queda é fundamental para ativar hormônios como a melatonina, que regula o ciclo do sono, e a vasopressina, responsável por concentrar a urina e reduzir sua produção durante a noite. Quando o ambiente está muito quente ou mal ventilado, esse processo é interrompido. O corpo entra em estresse térmico e os rins passam a filtrar mais líquidos, como se fosse dia. Os sintomas dessa disfunção são traiçoeiros: suor noturno, sono superficial, sensação de calor excessivo no meio da madrugada e idas frequentes ao banheiro, mesmo com pouco volume de urina. O cansaço ao acordar se acumula e a sensação de não descansar direito
se torna cada vez mais constante. De acordo com o Dr. Aguinaldo Nardi, o ideal é manter o ambiente do quarto entre 18 graus e 20 graus, com circulação de ar adequada e roupas de dormir leves, feitas de tecidos naturais como algodão, linho ou bambu. Quando o corpo não consegue esfriar durante a noite, ele entende que ainda está em atividade. Isso atrasa o início do sono profundo e aumenta a diurese noturna, afirma o especialista. Trocar o pijama de flanela por uma camisa de algodão leve, usar lençóis respiráveis e, se possível, manter um ventilador silencioso em funcionamento durante a noite são atitudes simples que fazem grande diferença. Abrir uma pequena fresta da janela também ajuda a renovar o ar e manter o equilíbrio térmico natural. Após apenas uma semana de ajustes no ambiente, muitas pessoas relatam uma redução drástica nas interrupções noturnas. E o mais surpreendente, até quem sofria com suor noturno e calor excessivo passa a dormir de forma contínua e acordar com mais disposição. Mas controlar o ambiente não é suficiente por si só. O verdadeiro segredo está na combinação de todas essas mudanças em um protocolo único e simples que você pode começar ainda hoje. Depois de entender os 5 principais hábitos que atrapalham seu sono desde o que você come até como você se deita, chega o momento de transformar esse conhecimento em prática. A boa notícia é que você não precisa aplicar tudo de uma vez. Com um protocolo simples, progressivo e cientificamente validado, é possível reeducar seu corpo para dormir melhor em apenas 4 semanas. Passo 1. Toque de recolher dos líquidos. Pare de ingerir líquidos 3 horas antes de deitar. Isso inclui não apenas água, mas também sopas, frutas ricas em água, infusões e sobremesas geladas. Se for necessário tomar medicamentos, mantenha um copo pequeno ao lado da cama, apenas para esse fim. Passo 2. Ajuste do jantar. Antecipe sua última refeição para entre 17h30 e 18h30. Evite alimentos diuréticos como tomate, pepino, melancia, aipo, espargos e chá verde após as 16. Prefira vegetais cozidos, proteínas magras e carboidratos complexos, em porções moderadas. Passo 3. A regra da necessidade real. Só vá ao banheiro antes de dormir se realmente sentir vontade. Evite o xixi por precaução. Caso sinta dúvida, tente se distrair com uma atividade relaxante por 15 a 20 minutos. Isso ajuda a desfazer alarmes falsos criados por ansiedade ou hábito. Passo 4. A posição certa para dormir. Durma de lado, preferencialmente do lado esquerdo, com um travesseiro entre os joelhos. Use um travesseiro que mantenha seu pescoço alinhado. Evite dormir de bruços. Adapte-se gradualmente à nova posição durante 1 ou 2 semanas. Passo 5. Controle do ambiente. Mantenha a temperatura do quarto entre 18 graus e 20 graus. Use pijamas leves e respiráveis, feitos de algodão ou linho. Opte por lençóis que não retenham calor e garanta a circulação de ar adequada com ventilador silencioso ou janela entreaberta. Esses 5 passos funcionam melhor quando aplicados em conjunto, como partes de um mesmo sistema. Cada ajuste potencializa os demais. E o melhor, o corpo começa a responder já na primeira semana. Na próxima etapa, vamos ver o que você pode esperar, semana após semana, ao seguir esse protocolo e como sua vida pode se transformar enquanto você dorme. Agora que você conhece os 5 sabotadores do sono e o protocolo simples para vencê-los, é hora de agir. Dormir bem não é apenas uma questão de conforto, é o alicerce da sua saúde, da sua autonomia e da sua alegria de viver. O sono profundo é onde sua memória é restaurada, sua imunidade reforçada e sua energia recarregada. Sem ele, até os dias mais simples se tornam um desafio. Dr. Aguinaldo Nardi, com mais de 3 décadas de experiência em saúde da longevidade, afirma com clareza: não é a idade que determina sua qualidade de vida, são os hábitos que você escolhe manter ou mudar. Se você já se sentiu prisioneiro das suas noites, acordando cansado, frustrado ou sem esperanças, saiba que existe sim uma saída. E ela não exige medicamentos caros, nem tratamentos complicados.
Ela começa com escolhas simples como ajustar o horário do jantar, respeitar o toque de recolher dos líquidos ou trocar o pijama por algo mais leve. Agora queremos ouvir você. Qual desses 5 hábitos você já identificou na sua rotina? Já tentou alguma dessas mudanças? Deixe seu comentário abaixo. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se esse conteúdo foi útil, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com alguém especial e clicar no botão inscrever-se para receber novas dicas práticas e confiáveis do Dr. Nardi sobre sono, envelhecimento saudável e bem-estar. Você merece noites tranquilas e dias cheios de energia. Não adie essa transformação. O próximo passo está nas suas mãos e começa esta noite. Durma bem, viva melhor e nunca subestime a capacidade do seu corpo de se curar. Quando recebe o cuidado certo,